Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei Brasil e Portugal, meu nome é Odair Gutierrez, salve Maria. Hoje, nosso programa vai ter uma matéria bem interessante que vocês vão adorar. Não se esqueçam, vocês vão ver também como é importante nessa história que nós vamos contar aqui, como é importante a inscrição. A inscrição na qual você faz a sua inscrição, seu nome entra na missa da próxima quinta-feira. Depois, cada vez que você compartilha qualquer vídeo do Padre Pio, você inclui pessoas na missa também, e vocês vão ver que é muito importante. Nós temos muitas missas nas nossas intenções, nas nossas necessidades. Isso posto, com as bênçãos do nosso queridíssimo Padre Pio, vamos começar o programa Padre Pio. A história que eu tenho aqui foi retirada do livro, famoso livro do Olívio Cesca, Padre Pio, o Santo do Terceiro Milênio. E essa história foi relatada pela própria pessoa miraculada, é um milagre que aconteceu com a Maria Rosa Laigueglia, italiana, né? E ela vai relatar, né? Isso aqui provavelmente foi tirado do processo de canonização do Padre Pio, e realmente é impressionante a história. Vocês vão ficar ligadíssimos até o final. Então, vamos ver direto ela com a palavra. Eu tinha 4 anos e andava muito doente. O médico aconselhou meus pais a me levarem ao hospital. Mas, acrescentou ele, o médico, olha o que o médico falou, leva no hospital, mas não sei o que se poderá fazer para salvar essa pequena. Já tentei de tudo. Quer dizer, praticamente mandou os pais com a menina desenganada. Vai para o hospital, mas ela vai morrer, né? Há 4 dias, vocês viram que ela não morreu, porque se ela está contando a história, é o único caso que o spoiler é natural, porque senão a pessoa, uma vez que o relato é dela mesma. Há 4 dias, eu estava lutando com a morte. O médico me dava apenas alguns dias de vida. Minha doença se manifestava quando eu andava lá pelos 8 meses, mais ou menos. Tinha graves distúrbios no fígado e no baço. Imagina uma criança de 4 anos, olha, a partir dos 8 meses, né? Mas com 3 anos e meio, 4 anos, ela tem distúrbios de fígado, baço. Imagina os enjoos, os problemas digestivos que essa criança tinha. Devia ser uma coisa assim descomunal. E provavelmente naquele tempo, com muito poucos recursos que havia na época, era difícil identificar. Ela podia estar com câncer, né? Mas sei lá como é que a coisa se deu. Foi em 1953 isso aqui. Ela diz, bem cuidada no começo, quer dizer, no começo da vida, tive um desenvolvimento normal. Aos 3 anos e meio, porém, a situação se agravou. A barriga e os lábios começaram a inchar. Meu Deus! Imagina, inchaço a barriga e os lábios, né? Os pais devem ficar apavorados vendo a criança passar por aquilo, né? Quer dizer, é uma coisa tremenda, né? Bom, uma febre altíssima fazia-me delirar. Meus pais choravam e rezavam, e de noite não conseguiam dormir. Qualquer um que tiver filho pequeno, coloque-se nessa posição, vai entender, né? Que é assim mesmo, né? Quando me levaram ao hospital, não restava mais esperança. Quer dizer, levaram a menina praticamente quase que para o necrotério, né? Diretamente. Meu corpo deformara-se de tal maneira que eu deixava as enfermeiras preocupadas. Enfermeira já está acostumada a ver de tudo no hospital, né? Uma delas disse que estava pedindo ajuda ao Padre Pio. E aqui começa toda a história. Essa enfermeira que começou a pedir, você que está me ouvindo, que é enfermeira, etc., quanta coisa você pode fazer pelos pacientes de quem você cuida, né? Pedir ao Padre Pio. Olha só que coisa impressionante. Veja como é importante, por exemplo, a gente compartilhar um vídeo desse. Bom, entre parênteses, a mamãe já tinha ouvido falar dos milagres dele, do Padre Pio. O Padre Pio já era famoso
em vida, né? E, imediatamente, quando a enfermeira disse que estava rezando para o Padre Pio ajudar, ela disse, sim, ele vai curar minha filha, precisamos pedir sua ajuda. Arranjaram um santinho do Padre Pio, já tinha santinho dele antes dele ser canonizado, hein? Olha a fama de santidade. Eu me lembro, quando era criança, ter visto o santinho do Padre Pio, não entendi nada na época, mas já existia, e ele estava vivo, né? Ela diz, arranjaram um santinho do Padre Pio e ela, a enfermeira, colocou debaixo do meu travesseiro. Prestem atenção nesse detalhe. Ela diz aqui ela, talvez tenha sido a mãe, né? Guardem esse detalhe, o santinho debaixo do travesseiro, que ele vai ser importante lá na frente. Uma senhora do hospital mandou uma carta expressa a San Giovanni Rotondo pedindo socorro. Olha como as pessoas pediam orações umas pelas outras. Uma senhora do hospital pedindo orações ao Padre Pio para aquela criança. Que coisa linda, né? Isso é solidariedade, né? Isso é quando você fala, solidariedade, dá um copo d'água, dá uma cesta básica, tá bom, é muito bom. E rezar, hein? Alguém reza em solidariedade ao outro. Alguém pede orações pelo outro. Alguém coloca o outro nas intenções de uma santa missa, pela saúde, pelo problema financeiro que estiver passando, etc. Isso é solidariedade. Solidariedade espiritual, solidariedade que pensa nas necessidades reais da pessoa, ou seja, nas necessidades eternas, nas necessidades de salvação. Então ela mandou uma carta, uma senhora do hospital, não é nem a mãe nem a enfermeira, uma carta expressa, San Giovanni Rotondo. Imagina como devia ser a carta expressa naquele tempo, não devia ser tão expressa. Talvez fosse até melhor do que hoje, porque hoje está tão ruim o negócio que talvez fosse até mais rápido. Passaram-se 2 dias. A 1h da madrugada do dia 28 de fevereiro de 1953, 68 anos atrás, 28 de fevereiro foi anteontem, né? Então, improvisadamente, deve estar a tradução aqui não. A mãe e a avó sentiram no quarto da menina um perfume de rosas, muito forte. Olha só que coisa impressionante. Perfume de rosas. Às vezes a gente ouve dizer que o Padre Pio, quando alguém sente o perfume do Padre Pio, são perfume de violetas. Não. Aqui no caso foram perfume de rosas. Na madrugada, uma da madrugada. Naquele momento, parei de gemer. Quer dizer, a criança que estava gemendo e chorando o tempo todo, parou de gemer. Mamãe soltou um grito. Achou que eu tinha morrido. Estava esperando. Chegando mais perto, porém, notou que, ao contrário, minha respiração se tornara normal. Ela estava ofegante. Claro, uma pessoa moribunda, pronta para se entregar para Deus, pronta para a morte. Né? Ao acordar de manhã, eu disse, estou com muita fome. Uma menina que estava morrendo e acorda, estou com muita fome. Os médicos olharam-se apatetados. Quer dizer, com cara de pateta. Mas como essa menina está para morrer? Nenhum médico pôs em dúvida que ela estava para morrer. Não tinha nenhum que chegou lá e falou, não, eu achava que tinha solução sim. Não. Era unânime. Todos tinham certeza que a menina ia morrer em questão de horas. Mas a enfermeira tinha fé. Rezou para o Padre Pio. Uma senhora que estava lá no hospital mandou uma carta para San Giovanni Rotondo. A mãe colocou o santinho debaixo do travesseiro da menina. Olha quanta coisa maravilhosa aconteceu para vocês verem no que vai dar. Minha mãe e meu pai mal conseguiam acreditar. Não é alucinação, gritava minha mãe, beijando-me. É verdade mesmo, ela está curada. Depois, tirou a estampa do Padre Pio que estava debaixo do travesseiro, beijou-a e quis que eu a visse. E olha o que vai acontecer agora. Ela então diz, mãe, quem é esse frade? A senhora sabe que nessa noite
Eu sonhei com um frade muito parecido. Olha que impressionante, o Padre Pio tinha visitado ela naquela noite. Provavelmente naquela hora do milagre, naquela hora que ela parou de gemer, que a mãe soltou um grito, a 1 hora da madrugada. A mãe respondeu, não, o pai respondeu, é o Padre Pio, me disse papai, todo sorridente. Foi ele que a curou. 2 horas depois, olha que impressionante, chegava um telegrama de San Giovanni Rotondo que dizia: Padre Pio agradece suas orações e a abençoa. Quer dizer, o telegrama era o aviso, quer dizer, a pessoa que mandou a carta expressa mandou o Padre Pio pedir orações, dizendo que rezava por ele também, etc. E tal. Ele agradece e abençoa. Tudo tão rápido que eu sou levado a achar, naqueles tempos, para ser tudo tão rápido, que aí quem levou o telegrama foi o anjo da guarda, porque o Padre Pio fazia coisas dessas, né? Na guerra, tinham mães que levavam cartas para os filhos, que estavam não sei que lugar lá lutando, etc. Os filhos recebiam, porque o Padre Pio mandava o anjo levar, né? Com Santa Gema Galgani também acontecia isso, né? E quando o filho voltava da guerra, mãe, obrigado, recebi sua carta, tal. Ou seja, era confirmado, né? Eu acho que esse telegrama aqui, essa carta expressa também foi levada pelos anjos, e o telegrama também foi trazido pelos anjos, por mais rápido que seja o telegrama, de qualquer maneira, naqueles tempos. Os médicos mantiveram-me em observação por 6 dias. Claro, o médico não acreditava. Como é que uma pessoa que está morrendo, de repente está ótima, vendendo saúde, vai, deixa aí em observação, porque isso aí é aquele bem-estar que muita gente sente antes da morte. Vamos deixar aí. Né? Procuraram uma explicação científica. É sempre a ciência. Sempre tem que ter ou uma explicação científica ou então não é milagre. Né? E não encontraram. Ela está dizendo, claro que milagre nem sempre tem explicação. Às vezes o milagre se passa através de uma ação científica, que é provada do ponto de vista científico. Mas, frequentemente, o milagre altera as regras da natureza. É o caso da menina que enxergava sem nervo óptico, que foi a Lourdes, saiu de lá enxergando. Com o Padre Pio também, uma menina que não tinha uma das partes também fundamentais da vista, né? Cristalina, também não enxergava. Eu acho que eu faço cada heresia aqui do ponto de vista médico, que os médicos do canal ficam de cabelo em pé. Mas, enfim, eu não sou médico. Não tem jeito. Então, o milagre é de molde a criar uma situação extraordinária dentro de uma situação natural, quer dizer, uma situação que naturalmente não se daria. Procuraram, então, uma explicação científica, não encontraram. Tinha sido mesmo um milagre. No dia 5 de março, eu estava no pátio de casa, corria e brincava com as outras crianças. O pesadelo tinha passado. Vocês vejam como aqui termina a história, vocês vejam que como é importante nós conhecermos coisas dessas, né? Porque nós vivemos num mundo em que todo mundo acha que milagre não existe. Quem assiste os nossos programas da sexta-feira, graças ao Padre Pio, vê que pode não existir milagre no sentido técnico, como eu acabei de declarar aqui, mas graças abundantes. O Padre Pio tem dado graças abundantes. Então, quando a gente lê uma coisa dessa, e uma coisa que aconteceu no nosso tempo, pelo menos é do meu tempo. Não, meu tempo não tá, mas está por aí. Então, é para a gente acreditar em milagre. É para você que está me ouvindo acreditar em milagre. É para você que está me ouvindo pedir milagres, pedir graças, rezar, oferecer missas, colocar intenções na missa. Olha como é importante, como nós estamos precisando disso nos dias de hoje, com pandemia, imagina, né? Cada dia tem uma notícia mais escabrosa, começou uma segunda cepa, amanhã tem uma terceira. O que a gente pode fazer? A ciência tenta fazer de tudo, mas a gente sabe que a ciência ainda não resolveu. O milagre não precisa de ciência. O milagre é uma intervenção, como eu disse, sobrenatural e fora dos padrões, quer dizer. Então, peçamos milagres, sim, ao Padre Pio. Há pouco conversei com um amigo meu, que o pai estava na UTI, ele é muito devoto do Padre Pio, ele rezou,
E aí ele disse, ele ligou para mim e falou: Odair, olha, Padre Pio atendeu. Era um caso complicado, né? Eu falei: que bom, né? Agora faça com o Padre Pio dizia: agradeça a Madonna, agradeça a Deus, diga para o seu pai que ele tem que fazer isso, né? É importante, muito importante. Meus amigos, eu me despeço com essa mensagem sobre a importância da oração, de pedir, de suplicar, né? E vamos fazer com que cada vez nós tenhamos mais esse espírito sobrenatural de confiar mais nas coisas de Deus do que nas coisas da terra, né? E é nessa intenção que eu deixo todos com a Ave Maria, um por todos, todos por um, com a bênção do Santo Padre Pio. E até amanhã. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.